crianças, eu sou a tia Bel e para a aula de hoje nós teremos a participação da Aninha. Olá, tia Bel! Olá, crianças! Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma aulinha. E para a aula de hoje nós teremos o tema O Mistério da Restauração de Todas as Coisas. E esse tema tão importante foi falado pelo Dr. William Soto Santiago no dia 4 de setembro de 1997. Eu fico muito feliz nessa aulinha porque me lembra muito a aulinha que tivemos sobre a criação, na qual vocês podem voltar nas aulinhas anteriores para rever. Crianças, o Dr. William, sempre em suas mensagens, ele primeiramente traz uma base escriturísticas. E na Bíblia Sagrada, nós iremos abrir no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 18 até o 21, onde diz: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Crianças, para a restauração de todas as coisas, existem grandes promessas divinas nas Sagradas Escrituras. E cada uma dessas promessas foram faladas pelos profetas de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E encontramos que todas essas promessas são para serem cumpridas neste último dia. E o mensageiro disse: é o tempo da restauração de todas as coisas para os escolhidos de Deus. Então virá outra etapa para a restauração do universo completo. Agora, quando falamos de restauração, é porque houve uma queda, algo saiu do lugar correspondente e por isso tem que ser tomado, trazido de novo ao seu lugar. E assim ser restaurado, ser colocado de novo em seu lugar. Mas crianças, o ser humano ali no princípio, ele foi criado por Deus em seu corpo teofânico, na sexta dimensão, aonde ele esteve um tempo ali. E Deus também esteve ali na sexta dimensão, em seu corpo teofânico, o qual é conhecido como o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Nessa mensagem nós podemos ver que Adão morou nessa sexta dimensão com o seu corpo teofânico durante uma quantidade de tempo. E depois Deus criou para Adão um corpo de carne feito do pó da terra. Crianças, Adão, ele não podia, em seu corpo teofânico, lá no paraíso, lavrar, cuidar do paraíso. E é por isso que Deus fez um corpo de carne para Adão e o trouxe ao Jardim do Éden, para que ele se encarregasse desse Jardim do Éden e cuidasse e lavrasse esse Jardim do Éden. Crianças, vocês sabem o que Deus criou primeiro quando criou o homem? Ele criou um agricultor. E o que um agricultor faz? Ele cuida da terra, ele lavra a terra. E é por isso que ele colocou Adão ali, para lavrar esse Jardim do Éden. Olhem só, crianças, nessa mensagem, a simplicidade tão grande que Deus colocou nessa criação tão importante aqui na terra, que foi o homem. Deus colocou sob o domínio de Adão todas as coisas, as árvores, os pássaros, os animais, tudo ele colocou sob o domínio e o governo de Adão. Adão, ele era o rei e governante de todas as coisas, mas o seu domínio ou governo, ele tinha que ser confirmado. Mas antes de confirmar esse domínio e governo, Deus colocou ao seu lado uma companheira, colocou ao lado de Adão uma companheira, e ele tirou essa companheira de sua costela. Isso mesmo, Aninha. E olha só o que o mensageiro disse, que muitas vezes o esposo
os noivos falam: eu te amo com todo o meu coração. E o mensageiro disse aqui que do seu lado, do lado de Adão, do seu lado, veio a primeira mulher. E quem foi a primeira mulher? Eva. E aqui também, nesta mensagem está falando, Eva era carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Ossos de Adão. E ela foi chamada varoa, mas por causa da caída do jardim do Éden, ela passou a ser chamada Eva, que significa a mãe de todos os viventes. E olhem só, crianças, aqui nesta mensagem o Dr. William Soto Santiago nos fala que no jardim do Éden haviam também duas árvores muito importantes. E árvores na Bíblia representa homens. E nas Sagradas Escrituras, crianças, em São Mateus capítulo 3, versículo 10, nos diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E o Dr. William nos fala: árvore se refere a seres humanos. E olhem só, crianças, o Senhor Jesus Cristo, ele sempre usava símbolos, comparações e as parábolas. E no livro de São Mateus, capítulo 15, versículo 13, nos diz da seguinte maneira: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele também está representando os seres humanos em plantas. E nós temos aqui o trigo e o joio. E na parábola do trigo e do joio, o Senhor Jesus Cristo representou no trigo os filhos do reino, os filhos de Deus, e no joio os filhos do mal. Nós aprendemos na aulinha da criação que ali no Jardim do Éden existiam duas árvores muito importantes, que uma era a árvore da vida, e quem é a árvore da vida, crianças? É Cristo! E também existia a árvore da ciência do bem e do mal, que é o diabo. E para o ser humano comer de uma dessas duas árvores, a árvore que ele vai comer precisa se fazer carne, precisa se encarnar. E o diabo, ele se fez carne na serpente. A serpente era um animal muito parecido ao ser humano. Ele tinha a aparência física do ser humano. Ele caminhava ereto, ou seja, ele caminhava como nós. E também nós encontramos no livro de Gênesis a serpente falando a Eva. Então, ele falava com a Eva. Ele era um animal que falava, que raciocinava. Ele era um animal muito astuto. E também ele tinha uma estatura de uns 2 a 3 metros. Era um pouco maior que o ser humano. Essa serpente era o animal mais próximo do ser humano. É o animal que está entre o chimpanzé e o ser humano. E olhem só, crianças, a raça da serpente, a ciência, ela tem tratado de conseguir, de descobrir, mas o mensageiro disse que eles não sabem que essa raça da serpente, ela existiu. Eles não sabem que esses corpos da raça da serpente que existiu foi por causa da maldição que Deus lançou sobre a serpente por enganar a Eva. A raça humana, crianças, perdeu o direito de viver eternamente por causa do pecado, porque não foi um pecado de comer uma fruta literal. Ele nos disse que foi o pecado da infidelidade de Eva a seu esposo Adão. Eva foi infiel com um homem da raça da serpente, no qual o diabo estava encarnado. Nós encontramos nessa mensagem que a serpente, esse animal, ele não tinha alma, mas ele tinha lugar para a alma. E foi nesse lugar no qual o diabo entrou e se encarnou. E o Dr. William fala que aí é que está o mistério do pecado no Jardim do Éden. E essa árvore da ciência do bem e do mal, que se encarnou na serpente e enganou a Eva, fez com que a raça humana caísse
da vida eterna e perdesse todos os direitos do título de propriedade que havia sido concedido por Deus ao ser humano. E ao perder esses direitos, nós vemos que o ser humano ele aparece na Terra, mas ele vive por um certo tempo e depois morre. Essa é a realidade do ser humano hoje. Mas crianças, tem que ter um propósito pelo qual nós estamos aqui na Terra. E o propósito é o programa divino para o tempo em que nós estamos vivendo. Para que assim a pessoa faça contato com Deus e o seu programa, para que assim a pessoa receba o perdão do seu pecado, para que assim os seus pecados sejam lavados no sangue de Cristo e receba o Espírito de Cristo. E assim ela nasça de novo da água e do Espírito e receba um corpo teofânico da sexta dimensão. E olhem só, crianças, o que está aqui nessa mensagem, porque desde a caída do ser humano, ele nasce nessa terra com um corpo corruptível, temporário, e recebe um espírito do mundo, da quinta dimensão. Mas na realidade, ele tinha que obter um corpo teofânico da sexta dimensão, viver uma temporada ali e depois vir a esta terra e fazer-se carne aqui. Mas para isso se requer o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual nos limpa de todo o pecado. Por isso, Cristo, a árvore da vida, se fez carne, se fez homem e realizou a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Crianças, desde o dia de Pentecostes até hoje, tem nascido no reino de Deus milhares de seres humanos. E vocês sabem por quê? Porque essas pessoas têm crido no nosso amado Senhor Jesus Cristo, têm nascido de novo, têm recebido Ele e lavado seus pecados no sangue de Cristo. E quando a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, ela recebe um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo que também é chamado o anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem e o defende, para no último dia receber o quê? Um corpo eterno. Crianças, para os mortos em Cristo que vão ressuscitar, Deus tomará do pó da terra para criar para eles um novo corpo. E para nós também, Deus tomará do pó da terra e criará um corpo novo e eterno. Mas vocês sabem de onde Deus tomará desse pó da terra? Aqui nessa mensagem, o Dr. William nos ensina que nós somos pó da terra. Esse corpo de carne nós é do pó da terra. Ou seja, que nós já temos esse pó da terra nesse corpo. E o Dr. William diz que ele também já tem esse pó da terra. Então, todos nós já temos o que Deus usará para nos transformar e criar um corpo novo e eterno. Crianças, nós encontramos que esse título de propriedade, que é o livro da vida do Cordeiro, é a escritura que está tudo o que Deus comprou com seu sangue precioso quando morreu na cruz do Calvário, o qual pertence a Deus. E Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço e comprou assim essa propriedade contido nessa escritura, contido nesse livro selado com 7 selos. Crianças, para esse último dia, Cristo nos dará a sua palavra através do seu anjo mensageiro. Sua mensagem final para a era da pedra angular. Ele nos dará esse título de propriedade e ele entrega ao seu anjo mensageiro, para que esse anjo mensageiro coma essa palavra que é doce em sua boca, porque não há nada mais doce que a palavra de Deus. E ele dá essa palavra para o seu mensageiro pregar a cada um de nós. Mas no ventre, aqui nessa mensagem está falando, é uma representação. Essa palavra será amarga, porque por causa dessa palavra virão provas, perseguições, aperturas e muitos problemas.
E o mensageiro falou, crianças, é melhor ter a palavra de Deus, ainda que tenha problemas, do que não ter problemas e não ter a palavra de Deus. Crianças, nessa mensagem tem uma notícia muito importante para todos nós. Os primeiros que entram na restauração de todas as coisas são os primogênitos de Deus, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos recebendo essa palavra em nossa alma, nós estamos o quê? Comendo o título de propriedade. E nós estamos comendo esse título de propriedade para quê? Para que neste último dia nós possamos ser preparados para receber a nossa transformação e os mortos em Cristo serem ressuscitados. E assim nós seremos a semelhança e a imagem do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para assim nós sermos restaurados à vida eterna e nós sermos a imagem e semelhança do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Crianças, ao crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue precioso, nós recebemos o Espírito Santo, a sua imagem, que é o corpo teofânico da sexta dimensão. E quando nós formos transformados, nós receberemos a sua semelhança, que é o corpo físico eterno. Então seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tia Bel, crianças, o mensageiro nessa mensagem nos disse algo muito importante, que é que estejamos preparados para a nossa transformação. E como que nós nos preparamos, Tia Bel? Recebendo a palavra de Deus que é trazida através do seu anjo mensageiro. E muito breve nós iremos, Aninha, a ceia das bodas do Cordeiro. Aninha, o mensageiro nos fez uma pergunta aqui nessa mensagem. Aonde é que estão as pessoas que receberiam esta mensagem, que receberiam esse título de propriedade e comeria esse título de propriedade? Estamos aqui na América Latina e no Caribe. Somos nós e cada um de vocês, crianças, que receberiam esse título de propriedade e o comeriam, e seríamos restaurados à vida eterna. E Cristo prometeu isso para os seus filhos, para a sua igreja, para o tempo da restauração de todas as coisas. Mas, crianças, todo o programa divino correspondente à restauração de todas as coisas gira em torno da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em sua obra de reivindicação. E essa é a mensagem, a revelação divina maior que Cristo daria para seus filhos e filhas de Deus no tempo da restauração de todas as coisas. Aninha, e para todas as palavras de bênçãos que esse mensageiro nos traz, como é que nós falamos? Amém, que quer dizer assim seja. E olhem só, crianças, o que o mensageiro nos disse: que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e que Cristo abra plenamente o entendimento e o coração para poder ver, para poder receber e para poder compreender estes mistérios do reino dos céus. Amém. Que assim nós somos preparados para ser transformados e raptados nesse último dia. E o mensageiro falou que Jesus Cristo, o anjo do pacto, abençoe a vocês e breve nós seremos transformados, seremos arrebatados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. E o mensageiro disse que nós vamos ter esse corpo porque Cristo prometeu para o quê? Para este tempo, que é o tempo para a restauração de todas as coisas. Crianças, que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula. Deus abençoe e tchau, tchau. Tchau!
otro día donde puedo ver maravillas, milagros y tu protección. Una nueva oportunidad de adorarte y cantarte, Señor, de poderte decir, heme aquí, de poderte decir, Rey de mi corazón. Te amo, cuánto te amo, tu amor también puedo sentir. Te amo, cuánto te amo, Señor, ser tu hijo me hace sentir muy feliz. Rey de mi corazón, cuánto te amo. Rey de mi corazón, cuánto te amo. Crianças, todos nós estamos aprendendo muito com todas as aulinhas. Aqui embaixo na descrição tem um link da aulinha de hoje e também das atividades, para que vocês possam exercitar e assim continuar aprendendo cada vez mais. Igreja. Ninguém sabia? Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha e clique no sininho das notificações. Se você quiser dar uma foto ou vídeo e assistir na escolinha, mande no telefone aqui embaixo e compartilhe com seus amiguinhos. Tchau!